E essa noite eu quero trazer para você, como cristão, como que nós precisamos da oração na nossa vida. Como a oração ela é fundamental para poder sustentar a nossa vida. Sabe, quando você ouviu sobre a palavra, o jejum, eu creio que despertou em você algo pelo Espírito Santo de Deus. Um desejo, uma chama, um anseio em buscar mais o Senhor. E a oração é uma parte desse tripé tão importante, em que é a nossa comunicação com Deus. Há algumas pessoas que dizem, eu gosto dessa analogia, que a Bíblia é Deus falando com você, e a oração é você falando com Deus. Quando você lê a palavra está falando com você, Deus está transformando a sua vida. Mas Deus é um Deus tão bom, mas tão bom, que Ele nos deu livre acesso para nos relacionarmos com Ele através da oração. Irmão, se você pesquisar outras religiões, para você acessar os deuses, você precisa de tantas coisas, você precisa de tantos sacrifícios a deuses, até mesmo determinados na Bíblia, que nós já falamos algumas vezes no estudo bíblico, como Moloque, em que as pessoas precisavam oferecer os seus filhos, matarem os seus próprios filhos para terem acesso a esse Deus. Nós temos um Deus tão misericordioso que através do seu Filho Jesus, o véu se rasgou e nós temos um acesso comunicativo com Deus. Isso é grandioso. E quando você percebe que você tem o direito legal, por Jesus, de se comunicar com Deus, irmãos, eu acho que a gente muitas vezes não ora porque não tem um entendimento, que a gente está conversando com o Criador de todas as coisas. Nós estamos nos relacionando com um Deus tão grandioso. E a oração, ela é um ato de humildade. Você sabia que quem tem vida de oração é uma pessoa humilde? Por quê? Diante de Deus. Por quê? Porque a oração é o reconhecimento da necessidade do homem, de que sem Deus ele nada pode fazer. Os autossuficientes, e aqui mais uma vez eu falo de cristão para cristão, cristãos autossuficientes não oram. Porque o cristão autossuficiente, ele fala sozinho, ele conversa consigo mesmo, ele recorre e pede ajuda para todos, menos para aquele que realmente pode nos ajudar. Os autossuficientes não oram, porque quem está satisfeito consigo mesmo, não reconhece a sua necessidade. Talvez a sua vida de oração está enfraquecida nesse ano de 2025, e nós precisamos sondar o nosso coração, porque talvez é uma raiz de orgulho, em que nós não estamos reconhecendo que sem Deus nós nada podemos fazer. Quando nós não oramos, nós começamos a caminhar numa autossuficiência destrutiva. Quando nós terceirizamos orações, não, deixa que está todo mundo orando por mim. Deixa que fulano está orando por mim já, eu não preciso buscar Deus. Minha família está precisando de ajuda, eu vou recorrer a fulano. Quando a gente começa a terceirizar orações, nós estamos negando aquilo que é a nossa necessidade diante de Deus, negando a obra da cruz em que o véu foi rasgado. Nós precisamos orar sobre a nossa vida, porque nós precisamos de Deus todos os dias. Responda na sua mente aí para você mesmo, o quanto você precisa de Deus no seu serviço. O quanto você precisa de Deus para não cair naquela tentação. O quanto você precisa de Deus para se relacionar certo. Se a resposta dessas perguntas foi muito, eu preciso muito de Deus. A medida que você precisa de Deus é a medida que você precisa de uma vida de oração. Se a resposta dessas perguntas todas foram muito, você precisa orar muito. E eu creio que todos nós aqui respondemos assim, porque nós precisamos de Deus até mesmo para respirar. Nem para respirar a gente tem autossuficiência. É Deus que sopra o fôlego de vida na nossa vida. E por isso que nós precisamos desse reconhecimento de que sem Ele nós nada podemos fazer. E como eu reconheço isso? Na oração. Entregando a Ele não só as minhas petições,
mas a minha vida, o meu coração, muitas vezes as minhas lágrimas. Talvez você já teve aquela oração que você não conseguiu falar uma palavra, você só chorou. Lembre-se que até as lágrimas é uma forma de oração e entrega a Deus, porque a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós, até em gemidos que nós não conseguimos exprimir. Até nos seus gemidos e nas suas lágrimas há um poder de entrega e de humildade diante de Deus. O problema todo aqui é não orar. E eu gostaria de trazer para você conhece muito bem a oração do Pai Nosso. E hoje foi abençoado porque calhou essa mensagem vir para pessoas até que estavam aqui católicas e no final do culto comentaram o quanto isso foi revelador para elas. Mas isso não é só para pessoas que talvez praticam essa oração como uma reza, mas nós cristãos também precisamos entender isso. Quando Jesus deixou o Pai Nosso, perceba que estava ali os discípulos em uma vertente em que eles disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Homens que caminhavam com Deus, então chega um momento em que eles disseram: nos ensina a orar. Eu imagino que por ver a grandeza daquilo que Jesus fazia, quando ele tinha autoridade para expulsar aqueles demônios, para curar aqueles enfermos, e então Jesus vai trazer um modelo de oração. Só que antes de Jesus trazer esse modelo de oração, ele fala o seguinte: quando vocês orarem, mais uma vez, lembra do que eu falei no jejum? Mais uma vez o quando, Jesus esperando que nós oremos. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que usam de vãs repetições, pensando que no muito falar eles serão atendidos. E então ele fala: mas quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus está falando aqui? A nossa oração não é um mantra, não é uma repetição. Quanto mais eu falar desse jeito, mais o Senhor vai ouvir. Mais importa como a motivação do nosso coração na nossa oração do que propriamente a forma que nós estamos falando. E irmãos, a motivação, a forma que nós oramos mostra como está o nosso coração. Sabe? Por isso que quando Jesus nos ensina a orar através do Pai Nosso, Ele nos traz um modelo. Não é que você não pode orar o Pai Nosso, nós oramos muitas vezes, em alguns lugares, em velórios, em alguns lugares, às vezes na sua empresa, você ora com o seu chefe. Isso não é errado, eu não quero que você pense assim. Mas é que o Pai Nosso, a oração foi um modelo que Jesus nos deixou, para que a gente soubesse se achegar a Deus com a motivação correta. A nossa vida com Deus sempre foi um relacionamento, e eu gosto muito de usar o exemplo de um relacionamento de marido e mulher. Se você fica o dia inteiro sem conversar com o seu esposo, você é mulher, chega no final da noite, você passou o dia inteiro sem nem olhar na cara dele. Chega no final da noite, você chega na cama e fala: eu preciso amanhã de pão, eu preciso que você compre o almoço, eu preciso que você pague a água. Aquele fio que está solto lá, está solto faz 3 meses, você arruma aquilo lá, boa noite. No outro dia, a mesma coisa, 24 horas sem conversar. No último minuto do dia: eu preciso que você faça isso, eu preciso disso. Isso constrói um relacionamento de forma alguma. Está errado você pedir as coisas para o seu marido, o marido pedir para a mulher, não está. Mas você percebe que a motivação do coração está totalmente longe daquele relacionamento. E com Jesus é a mesma coisa. Não está errado nós pedirmos ao Senhor, nós muitas vezes estarmos insistindo em algo, não está errado. Mas onde está o nosso coração? Está mais nas bênçãos do que no abençoador? Está mais do que aquilo que o Senhor pode fazer do que quem Ele é? E por isso o Senhor nos ensina. E nós vamos ver na palavra 3 orações: Salomão, Neemias e o próprio Jesus, e os elementos que estão nessas orações. Mais uma vez, isso daqui é algo para eu seguir rigorosamente? Não, mas o Senhor essa noite está nos ensinando a orar com o coração no lugar correto. E a primeira coisa que você percebe nas orações dos homens de Deus, orações que foram respondidas, a primeira coisa é a adoração.
Eu gostaria de pedir para que esse lado esquerdo da igreja abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. E o lado direito da igreja abrisse no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Segunda Crônicas 6, 13 e Neemias 1, 4. Antes de nós lermos, deixa sua Bíblia aberta nesses livros que nós vamos passar, e eu preciso que você conteste aquilo que eu estou falando com a palavra, porque se você não estiver com a palavra em mãos e eu falar aqui um monte de coisa e você não confirmar isso não está certo, não dá certo nem para mim nem para você. Então, como os bereanos faziam, conteste tudo o que eu vou dizer essa noite com a palavra aberta nas suas mãos. E antes de nós lermos isso, eu gostaria de falar sobre a adoração no nosso devocional, na nossa oração. Irmãos, a adoração, ela é uma exaltação dos atributos de Deus. Entenda isso, principalmente você que ministra louvor, você que gosta de louvor, de música gospel. A adoração é sinônimo de exaltação dos atributos de Deus. Louvor, no seu original, é elogio. Existem músicas que falam sobre o eu. Essas músicas estão erradas? Não, de forma alguma. Muitas vezes, quando eu vou fazer algum devocional, ou quando eu estou, às vezes, muito triste, eu coloco músicas gospel ali que falam muitas vezes sobre a nossa tristeza, como nós estamos às vezes tristes e precisamos do Senhor. Mas nós precisamos entender que na oração nós temos a necessidade de exaltar os atributos de Deus. Isso é louvor. Por isso que nas louvores congregacionais não se canta nunca sobre o eu, porque como congregação nós estamos elogiando, exaltando os atributos de Deus. E qual que é muitas vezes o perigo? É que talvez quando você vai estar na sua casa, você vai adorar a Deus, você vai colocar muitas vezes ali um louvor, nós ficamos ouvindo muitas músicas que exaltam um homem. Então isso se torna uma máxima e nós nos esquecemos de exaltar os atributos de Deus. Então é muito bom nós ouvirmos músicas nesse sentido, isso acalma a nossa alma, mas nós precisamos nos forçar a adorar a Deus. Se você não gosta de orar com música, com louvor ali, exalte a Deus com a sua boca. Naquele tempo aqui, nessas orações que nós vamos ler, Neemias, ele não tinha ali um Spotify, um fone. Ali tem gente que não consegue sequer fazer, principalmente jovem, fazer devocional sem fone. Não, eu estou sem Spotify hoje eu não vou orar não. Quantas vezes a gente faz isso? Não, vou esperar uma música ali para eu começar a orar. Se acabar todo o som da igreja, nós precisamos continuar, porque é exaltação aos atributos de Deus. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Músicas que exaltem e louvem ao Senhor. Sabe, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder. Essas músicas exaltam ao Senhor. Quando você for orar, lembre disso, eu preciso adorar o Senhor Jesus, todos os elogios centralizados nele. Nós precisamos nos esquecer um pouquinho, tudo bem, você pode ser o espelho que reflete a imagem do Senhor, o ouro mais raro de Ofir, mas deixa isso para cantar outro momento. Nesse momento, ao invés de você se colocar como o ouro mais raro, puro de Ofir, coloque Deus no centro, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Sabe, nós precisamos entender e nos colocar nesse lugar de confronto, para poder fazer a nossa carne se subjugar, para reconhecermos a grandeza de Deus todos os dias. Nós não podemos nos esquecer disso. Olha como Salomão começa a sua oração, lado esquerdo, 2 Crônicas 6, 13. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento de largura, 1,35 de altura, no centro do pátio. Ele ficou de pé na plataforma e ajoelhou-se diante da assembleia, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel,
Não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Exaltação dos atributos de Deus. Neemias do lado direito, 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Exaltação dos atributos da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. E como começa o Pai Nosso? Com a adoração. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Exaltação, adoração. Ao chegar em casa, ao viver uma vida de oração, comece engrandecendo a Deus, que a motivação do seu coração vai ser começada a colocar no lugar certo, vai começar a ser colocada nesse lugar de reconhecimento da grandeza de Deus. A segunda coisa, quando você estiver orando e você percebe nessas orações, inclusive na oração modelo de Jesus, é a confissão de pecados. Ela é extremamente importante na nossa oração. Porque perceba que até agora a gente não pediu nada, a gente só está reconhecendo a grandeza de Deus, e reconhecendo a grandeza dele, você começa a ver a miséria do homem. O que eu traduzo como miséria? O pecado. Quando você reconhece a grandeza de Deus, automaticamente você precisa olhar para si e falar: Deus, o que tem entristecido o teu coração? Eu escutei um pastor um dia falando numa conferência ano passado, falando sobre arrependimento, e foi muito forte o que ele disse, que ele falou a mesma, sabe, a sem vergonhice que nós tivemos para cometer o pecado, para fazer uma fofoca, para se irar, para muitas vezes guardar mágoa no nosso coração. Aquela sem vergonhice que a gente não teve no momento de cometer o pecado, a gente pega ela, chega diante de Deus. Aí diante de Deus não é hora de ter vergonha. Ai, Deus, perdoa todos os meus pecados. Aí diante de Deus a gente fala: eu fiz isso, me perdoa por isso. Nomear os pecados. Irmãos, isso mudou a minha forma de orar. Sabe por quê? Você começa a se constranger com a santidade de Deus. Mais uma vez, quando você compara para um relacionamento de casamento, mulheres principalmente, nós ficamos tristes quando às vezes o homem pede perdão, aí você fala assim, é a pergunta que não pode se fazer: perdão pelo quê? Eu falo: não sei, você está brava? Parece que a gente gosta de saber o porquê que a pessoa, o porquê que você está, por que você está se arrependendo? Essa é a pergunta de Deus para nós. Por que você está pedindo perdão pelos seus pecados? Deus, perdoa todos. Nomeie cada pecado. Deus, eu sou uma pessoa irada, me ajude. Deus, eu não consigo controlar às vezes a minha boca, me ajude. Se você convive com pessoas que têm piadas maliciosas, palavrões, fala: Senhor Jesus, eu estou tentando lutar, sair disso, me ajude. Nomeie os seus pecados e se arrependa por cada um deles. E vamos ver como que Salomão, Neemias e o próprio Jesus nos ensina isso. O lado esquerdo aqui comigo, 2 Crônicas 6:36. Salomão adora o Senhor Jesus, e então agora ele já começa a pedir? Não, ele diz: Senhor, quando pecarem contra ti, porque não há ninguém que não peque, e o Senhor ficar irado, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra que forem deportados, e se arrependerem, e de lá orarem: pecamos, praticamos o mal, fomos rebeldes, se voltarem contra ti de todo o coração, na terra do seu cativeiro, naquela cidade, então dos céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração, e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Nós vemos em Neemias 1:6, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti.
Confesso os pecados que nós israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Se você for na oração modelo de Jesus, Mateus 6,12, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós precisamos, além de pedir um perdão vertical, liberar perdão horizontal na nossa oração. Me perdoa, porque sem o seu perdão, Senhor Jesus, eu não sou nada, mas eu também preciso perdoar aqueles que estão me ofendendo. É nesse momento da oração que nós entregamos ao Senhor toda dor, toda ferida. É na oração, não é numa rodinha de conversa, não é somente aos profissionais, especialistas. Nós falamos que isso não é errado, eu sentar com amigos e pedir ajuda, eu buscar ajuda psicológica. Mas se todos sabem do meu problema, menos Deus, onde está a minha confiança? Eu dizer, Senhor, me perdoa. E a Bíblia diz que quem não perdoar o seu irmão também não tem o perdão vertical de Deus para consigo. Esse momento é muito importante da confissão dos nossos pecados. E eu vou um pouquinho mais além. Para crente que quer viver uma vida íntima com o Senhor, você quer ir um nível mais fundo, você precisa orar confessando o pecado da sua família, da sua cidade, até mesmo da sua nação. Esses homens falavam no plural. Homens de Deus que atraíram a graça de Deus sempre oravam no plural. Eles diziam, Senhor, eu confesso os pecados da minha nação, nós temos cometido contra ti. O nível de amor que nós precisamos ter da nossa família é a ponto de nos rendermos e dizer, Senhor, perdoa os pecados, Deus, de alcoolismo na minha família. Perdoa, Deus, os adultérios que tem acontecido na minha família. Perdoa os pecados do meu filho que tem se distanciado do Senhor. Perdoa os pecados da minha nação que se entrega, Deus, todos os anos à prostituição no carnaval. Perdoa os pecados da minha cidade que reúnem 4, 5 mil pessoas semanalmente para poder consultar mortos. Perdoa, Senhor Jesus, nós confessamos diante de Ti. Essa oração é uma oração para quem não está em águas nos tornozelos, em águas nos artelhos. São pessoas que estão caminhando em intimidade com o Senhor, que estão avançando níveis fundos na presença de Deus. E nós queremos isso esse ano, amém? Você deseja ser uma pessoa cheia da presença de Deus, que vai passar por esse rio da presença de Deus, nadando, não caminhando, mas nadando profundamente. Para isso, nós precisamos amadurecer as nossas orações. Parar de fazer orações mesquinhas de crentes, muitas vezes, que não querem nada com o Deus das bênçãos, só querem o que Ele pode dar. Sabia que você agrada o coração de Deus quando você ora? Tem um salmo muito lindo de Davi, que ele fala para o povo, Deus abençoará aquele que ora por Israel. Ele está falando sobre a nação dele. Deus sempre se importou com pessoas que não pensam só em si, mas sempre pensam no plural. Se Deus te colocou em Franca, há um propósito na sua vida nessa cidade. E talvez você não vai, nossa, mas eu preciso disso, eu preciso ter um palco, eu preciso. Não, você precisa ter 2 joelhos e um coração motivado em agradar ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Caminhando aqui para o penúltimo ponto, o terceiro. Ações de graças, ação de graça, ações de graça, agradecimento. Perceba que, obviamente, o quarto e último vai ser o pedido. O quanto, irmão, não sei você, eu estou falando por mim, o quanto eu inverto tudo isso muitas vezes. Quando eu estou com pressa, quando às vezes a gente vai fazer aquela oração meia boca, e a gente inverte tudo e começa pedindo e dorme sem nem agradecer muitas vezes. E o Senhor está nos ensinando a maturidade para nós sermos gigantes espirituais na oração também. A ação de graças, quando nós vemos Salomão, aqui do meu lado esquerdo, em 2 Crônicas, agora você vai no capítulo 7, versículo 4 a 6. E desse lado, Neemias 1, 8 e 9. Diz assim, na história de Salomão: então o rei
e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Irmão, 120.000 ovelhas. Olha isso, assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais, e começaram a louvar o Senhor cantando: o seu amor dura para sempre. E do outro lado os sacerdotes tocavam cornetas, enquanto o povo estava de pé. Neemias 1, 8 e 9. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecendo os meus mandamentos, e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi estabelecer o meu nome. Esses homens agradeciam a Deus pelas promessas que Deus havia feito, ainda que a situação... Eu quero que você imagine você, em primeira pessoa, na história de Neemias. Deus prometeu tanta coisa a Israel, povo escolhido, e de repente ele olha, está todo mundo escravizado, exilado, a cidade está toda destruída, os muros todos derrubados. O que eu e você faríamos nessa situação? Poxa Deus, o Senhor fez tantas promessas na minha vida pessoal, e olha o jeito que eu estou. O Senhor fez tantas promessas na minha vida financeira, olha o jeito que eu estou. Nós não somos assim muitas vezes. E o que Neemias e esses homens estão nos ensinando? Eles agradecem não pelo que eles estão vendo, mas pelo que o Senhor já falou a eles. Então Neemias vira e fala: eu te agradeço porque ainda que nós estamos espalhados, o Senhor prometeu na tua palavra, através da lei, através de Moisés, dos profetas, que o Senhor nos reuniria novamente. Agradeça ao Senhor pelas promessas, não que você está vendo. É muito fácil a gente agradecer algo que a gente vê, mas a fé é justamente a gente crer naquilo que a gente não vê, e agradecer ao Senhor: Senhor, obrigado, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Agradecer ao Senhor, assim como muitas vezes Salomão fez, oferecendo um dom a Ele. Isso é forma de gratidão a Deus. Você devolver aquilo que Ele te deu. Você voluntário, quando você está servindo a casa de Deus, é um ato de humildade, e você devolvendo a adoração a Ele de um dom que Ele te deu. Quando você está lá na porta, quando você está aqui com o celular na mão, muitas pessoas falam: nossa, mas não tinha que ter isso na igreja, muita coisa, celular e não sei o quê. Irmãos, isso é uma forma de adoração. Enquanto tem professores aqui em cima ensinando a Bíblia às crianças, nós estamos adorando a Deus, estamos engrandecendo, agradecendo a Ele por algo que Ele nos deu. Isso é tremendo. Na oração do Pai Nosso existem os agradecimentos, e tem em especial todas as orações de Jesus para a gente sair do Pai Nosso, principalmente as que estão em Mateus. Você percebe na maioria delas que ele começa: graças te dou, ó Pai. Na multiplicação, e tendo dado graças, partiu o pão. Jesus agradecia o Pai. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias pela misericórdia dEle. Amém? Agradeça Ele com seus dons, agradeça Ele dizendo e lembrando das palavras dele sobre a sua vida. Agradeça Ele pela maior obra que alguém poderia ter feito por você, que foi 2000 anos atrás naquela cruz. Agradeça todos os dias ao Senhor, e na gratidão a nossa vida vai começar a ser transformada. Os nossos lábios começam a ser transformados, em nome de Jesus. E por último, agora sim, o pedido. Existe um acróstico. Esse livro, O Poder da Oração, que eu estive meditando para esse mês, ele traz um acróstico que é a CAP, que é adoração, confissão, agradecimento e pedido. Às vezes, para você memorizar, eu gosto desse tipo de acróstico, para você memorizar a CAP, adoração, confissão, agradecimento e pedido. Mais uma vez, isso não é um rito, não é um mantra, mas é um modelo, uma forma do nosso coração estar no lugar certo.
e de pedido, aí sim esses homens vêm na oração depois de tudo isso e pedem. Nós precisamos também, e faz parte, pedir a Deus. Sabe por quê? Em Tiago 1, eu vou abrir aqui rapidinho, você não precisa sair dos versículos que estão abertos. Em Tiago 4:2, Tiago fala o seguinte: vocês estão cobiçando coisas das pessoas e vocês não têm. Vocês matam, invejam porque não estão conseguindo o que desejam. Vocês estão lutando, mas vocês não têm. Primeiro ponto, porque não pedem. O cristão, eu acho que muitas vezes nós como cristãos queremos viver em dois extremos. Ou eu trato Deus como um SOS ajuda, eu só peço. Ou eu falo, não, eu não quero nada também, não preciso de nada, eu consigo sozinho, e eu nem peço. E aí Tiago traz essas duas vertentes. Ele fala, vocês estão ansiando coisas, todo mundo aqui anseia, todo mundo aqui tem um sonho. Talvez de você ter uma casa, trocar de carro. Nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. E até para se locomover, nós precisamos de objetos, de matéria. E ele está falando, vocês estão cobiçando e não tem porque não pedem. Aí ele traz um outro panorama. E quando pedem, vocês não estão recebendo também. Por quê? Porque estão pedindo pelos motivos errados. Então aqui ele traz dois panoramas e talvez nós precisamos reconhecer que nós estamos em algum desses lugares. Eu sequer tenho uma vida de oração, eu terceirizo tudo, eu não estou nem orando, nem pedindo, e por isso eu não estou recebendo. E por um outro lado, eu peço, mas eu só peço, porque o meu coração está errado. Eu não adoro, eu não engrandeço, eu não agradeço a Deus, e por isso eu não recebo, porque o meu coração está na motivação errada. E Deus sabe que se Ele me der, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar e sumir da presença dEle. E o Senhor está nos mostrando que essa parte do pedido, ela é fundamental. Com a motivação correta você vai receber, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em galardoar, em abençoar aqueles que o buscam. Não é aqueles que pedem, é aqueles que o buscam. A Bíblia diz, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor tem prazer em abençoar quando você está na presença dEle com a motivação do seu coração no lugar correto. Se você entender essa mensagem hoje, transformar e amadurecer a sua vida de oração, começar a mudar a motivação do seu coração, não tem o porquê nós não sermos abençoados. Porque o próprio Deus está falando, se vocês não estão recebendo, é alguma dessas duas coisas, ou vocês não pedem, ou o seu coração está na motivação errada. E só para encerrar, vamos ler essas duas orações, em 2 Crônicas, aqui do lado esquerdo, 6, 21 a 23, e desse lado aqui, Neemias 1, 11. Olha Salomão pedindo, ouve pois as súplicas do teu servo, ouve o teu povo Israel, que o Senhor fez sair do lugar da tua habitação, nos ouve. Aí ele começa a pedir, Senhor, quando alguém pecar contra o teu próximo, lhe impuser juramento, e a maldição vier na tua casa, julga o Senhor, condenando o ímpio. Nessa lista, depois você pode ler 2 Crônicas 6, ele faz um monte de pedidos. Ele começa, quando acontecer isso, o Senhor faz isso. Deus, quando acontecer isso, faça isso. Em Neemias 1, 11, olha que interessante. Ele adorou, ele pediu perdão pelos pecados, ele agradece, e aí na hora de pedir, ele solta até um Senhor. A parte da petição no versículo 11 começa com, Senhor. Sabe aquele... Deus, eu já entreguei tudo que eu podia entregar. Agora, Senhor, meu pedido é esse. E ele diz, esteja atento os teus ouvidos à minha oração. Sabe, aos teus servos que desejam temer o teu nome. Me faça prosperar. Me dê graça perante esse homem. Ele iria se dirigir ao rei para pedir ali a carta para poder ir para Jerusalém e reconstruir os muros. Então ele faz um pedido para o Senhor, me prospere, me faça ter graça diante desse homem. Mas no final da oração, depois que ele já entregou tudo ao Senhor Jesus, isso nos ensina muito. A palavra precisa nos ensinar sobre essas coisas tão
poderosas. E eu creio que nesse ano, irmãos, nós vamos ter uma maturidade diante de Deus na nossa vida espiritual. Nós não vamos mais andar como crianças. Nós cristãos não podemos mais andar como crianças imaturas. Senhor, toma a sobra. Senhor, eu não tenho. Senhor, sabe, igual criança que faz birra. Se eu não tiver isso, eu vou começar a chorar, vou começar a espernear, eu saio da igreja. Se eu não tiver isso, Deus, eu me viro contra ti. Se o Senhor me tirou isso, eu vou me virar contra o Senhor. O apóstolo Paulo fala: alguns de vocês que já eram para estar ensinando outros. Há alguns de vocês que já eram para estar num nível de maturidade, de ensinar os outros com a sua vida, com o seu testemunho, e ainda caminha na imaturidade. E ainda caminham tomando leite espiritual, quando já era para estar comendo comida sólida. O Senhor esse ano quer fortalecer gigantes espirituais, que não viram o rosto para qualquer coisa, que não se prostram por qualquer situação ruim no dia a dia, mas pessoas fortalecidas no seu fundamento, que é Jesus. Amém? Pessoas maduras, pessoas que jejuam, que leem a Bíblia, que não usam mais como desculpa: eu não entendo, eu não dizimo porque eu não tenho. Não, maturidade espiritual e obediência diante de Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu encerro essa mensagem. Ontem nós estávamos aqui, antes do culto, e aqui na reunião do louvor, os meninos estavam fazendo um devocional e comentaram algo muito importante, que parece que viram no vídeo do Luciano Subirá. Eu até anotei para falar aqui, porque calha com essa mensagem de hoje. Que ele diz: a vida com Deus não é um equilíbrio, é prioridade. E eu achei isso muito interessante, de pensar que nós não temos que tentar equilibrar Deus com as nossas tarefas diárias. Eu não tenho que tentar equilibrar a oração com a minha checklist do dia, colocá-la na minha agenda, que a oração está como uma tarefa diária. Mas Deus é o primeiro. Deus não tem, a gente tem que equilibrar a nossa vida física, tem que fazer academia, tem que equilibrar a nossa vida emocional, às vezes até tratamento, mas Deus, Ele não está nesse equilíbrio. Deus, Ele é prioridade. Então prefira falhar com todas as coisas, mas nunca deixe de falhar com Deus. Prefira chegar no final do ano e talvez não ter conseguido o corpo dos sonhos, chegar no final do ano, ter falhado muitas vezes: nossa, eu não saí com os meus amigos, não fui sair para comer tantas vezes quanto eu queria. Prefira falhar no final do dia com pessoas, com compromissos, do que falhar com Deus. Porque Deus, Ele não tem que entrar nesse nível de equilíbrio com as suas tarefas diárias. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o resto, como diz no linguajar de hoje, o resto é resto. Todo o resto, aí sim, depois você pensa em todas as outras coisas, mas prefira chegar no final do dia e falar: vixe, faltei daquele curso, faltei daquela aula. Não falta do estudo bíblico não, outro curso que eu estou falando. Faltei disso, faltei daquilo, mas a minha vida de oração, os meus joelhos, o Senhor encontrou essa noite. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E eu gostaria que você, irmãos, no seu lugar aí, colocasse: só Deus sabe como está a sua vida de oração. Só Deus sabe como está no seu íntimo, a sua vida, o seu azeite, como está a sua lamparina, se ela está seca. Talvez você é uma pessoa que tem muita oralidade, uma pessoa muito destemida no seu serviço, nas coisas que você faz, mas você, por essa autossuficiência, não tem rendido ao Senhor as suas petições. O Senhor está dizendo essa noite: você não está recebendo paz muitas vezes, porque você está pedindo ajuda para todo mundo, menos para mim. Você não está recebendo aquilo que você quer, porque você está achando que na força do seu braço, no muito trabalhar, no muito suar, você vai conseguir conquistar, sem a minha presença. Mas Ele essa noite quer estabelecer prioridade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa noite, se você tem substituído a presença de Deus, se você é uma pessoa que os seus lábios têm pecado,
Como eu disse, talvez todos sabem das suas dores e dos seus problemas, mas você não é uma pessoa de oração. Essa é a nossa noite, em nome de Jesus, do Senhor trazer sobre nós o reconhecimento de que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós podemos não ter ninguém à nossa volta, mas se nós não tivermos o Senhor, se Ele não vier conosco no nosso dia a dia, nós já perdemos tudo. Porque nós podemos viver sem tantas coisas, mas que o Senhor não aparte de nós o teu espírito, que nós possamos ser pessoas maduras, e que você possa nesse momento, nesse lugar que você está, confessar os seus pecados diante do Senhor. Não espere chegar na sua casa para poder fazer isso. Não tem ninguém do seu lado preocupado com você, te olhando, te observando. É você e Deus nesse momento. Diga: Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Irmão, se tem pessoas aqui nesse lugar com pensamentos, e eu sinto isso, pensamentos de que não tem pecado, pensamentos de que não estão errando em nada. Poxa, eu sou fiel a meu esposo, a minha esposa, eu tenho filhos na casa do Senhor. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Só peça para o Espírito Santo trazer reconhecimento. É Ele quem convence do pecado e do juízo. Diga: Espírito Santo, abra o meu coração e os meus olhos para eu ver o que está te entristecendo. Talvez Ele vai trazer imagens no seu coração de rodas que você tem se assentado, que tem entristecido o coração dele, de conversas no WhatsApp, de grupos que você participa que entristecem o coração de Deus, de situações no seu serviço de maledicência em que você tem murmurado onde Deus te colocou, onde Ele tem te abençoado ali naquele lugar. E nesse momento nomeie, diga: eu me arrependo, Senhor Jesus, eu me arrependo. Ore pela sua família. Deus, perdoa os pecados da minha casa. Deus, perdoa os pecados do meu povo. Deus, perdoa os pecados da minha cidade, da minha nação, em nome de Jesus. Pai, nós queremos humildade. Nós queremos entender que nós não fomos colocados na coletividade para vivermos individuais, mas o Senhor tem prazer em quando nós, Deus, andamos no coletivo, oramos no coletivo, nos arrependemos no coletivo. Essa noite, em nome de Jesus, você que está assistindo da sua casa, do YouTube, receba o sangue de Jesus em remissão dos seus pecados, porque quando Ele nos perdoa, há sangue derramado da cruz na nossa vida de remissão. O sangue derramado na cruz foi para perdão e lavagem dos nossos pecados, em nome de Jesus. E que você possa estender as suas mãos, e nesse momento nós vamos adorar o Senhor. Você não vai pedir nada. Enquanto você adora, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele transformar a motivação do seu coração. Nesse louvor em que Ele é o centro de tudo, Ele é o único, que Ele seja exaltado através dos nossos lábios, em nome de Jesus.